jogador mais hypado da NFL pode levar o Chicago Bears aos playoffs nessa temporada. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E vamos que vamos para falar de Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears, que teve uma estreia muito interessante contra o Buffalo Bills. A gente sabe, ele foi a primeira escolha do último draft. E o Chicago, eu acho que tem um elenco sólido, que acho que ajuda bastante o Caleb Williams fazer uma transição boa do college para a NFL. Mas será que é pedir muito para ele levar o Chicago Bears aos playoffs logo em sua primeira temporada com o clube? Eu queria falar um pouquinho dos calouros na posição de quarterback aqui nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho de C.J. Stroud, o que ele fez com o Houston no ano passado, e vamos falar para onde que o Caleb Williams pode levar essa equipe do Chicago. Então a gente viu o que aconteceu no ano passado lá em Houston. Houston em 2022 foi o segundo pior time da NFL, tá? E com isso teve o privilégio de escolher na segunda posição no draft do ano passado e pegou o C.J. Stroud, que contra expectativas foi de longe o melhor quarterback calouro na última temporada, né? O Bryce Young lá em Carolina teve 11 touchdowns, 10 interceptações. O time dele foi um desastre, foi o pior time da NFL, ele foi talvez o pior quarterback da liga. E o C.J. Stroud foi o líder da NFL em jardas por partida, teve apenas 5 interceptações, foi um quarterback top 5 em termos de eficiência, sem sombra de dúvida. Teve 23 passes para touchdown, levou o Houston Texans a uma vaga na pós-temporada e o título da divisão no último jogo da temporada regular. E o time venceu o Cleveland Browns nos playoffs em casa com uma ótima performance aí do C.J. Stroud. Então, vendo o que C.J. Stroud fez no ano passado, a gente já começa a acreditar cada vez mais nos calouros. Se a gente pega as últimas... E isso coloca mais pressão ainda em cima do Caleb Williams. Pegando as últimas 3 temporadas aqui dos calouros na NFL, fiz uma pesquisa rápida aqui. Em 2021, o Trevor Lawrence foi o primeiro jogador escolhido no draft. E ele chegou com o mesmo hype aí que o Caleb Williams, basicamente. Ele teve 12 touchdowns, 17 interceptações numa temporada completa. O Justin Fields foi uma escolha de primeira rodada, não foi bem. 7 touchdowns, 10 interceptações. O Zach Wilson foi o segundo jogador escolhido no draft, 9 touchdowns, 11 interceptações. Então, tem muitos quarterbacks que chegam com muito hype, um ou outro vai dar certo e muitos não, tá? O Mac Jones foi a estrela da classe em 2021, com 22 touchdowns e 13 interceptações numa temporada completa com o New England Patriots e quase levou os Patriots à pós-temporada. Até o Davis Mills teve 16 touchdowns e 10 interceptações. No ano passado, 2022, o Brock Purdy foi a grande sensação lá em São Francisco, mas foi uma amostragem um pouquinho menor, né? Apenas metade da temporada, 9 jogos, 13 touchdowns, 4 interceptações, um rating altíssimo de 107,3, e ele foi o último jogador escolhido no draft. O Kenny Pickett, que foi o único jogador escolhido na primeira rodada com o Pittsburgh Steelers, teve 7 touchdowns apenas, 9 interceptações em 13 jogos. E aí no ano passado, como eu disse, né, o Bryce Young foi muito mal, mas a gente viu o Jake Browning, que não foi uma escolha de primeira rodada, com 12 touchdowns, 7 interceptações, substituindo o Joe Burrow, que se machucou. A gente viu o Anthony Richardson começando bem a temporada, se machucou depois da 4ª partida da temporada, perdeu o restante da temporada, mas foi bem nos primeiros 4 jogos. A gente viu o Will Levis tendo seus altos e baixos, mas terminou com 8 touchdowns, 4 interceptações em 9 jogos. Aiden O'Connell teve 11 jogos com os Raiders, não foi uma grande temporada, mas ele teve 12 touchdowns, 7 interceptações. Em termos de números, eu não sei se eu lembro de alguma outra temporada, faz tempo, que a gente viu os calouros realmente tendo vários calouros tendo mais touchdowns do que interceptações e tendo até uma performance sólidas, com o C.J. Stroud realmente tendo uma temporada talvez top 5 na NFL no ano passado. Fazia tempo que a gente não viu um calouro se destacando tanto em seu primeiro ano
na NFL. Então eu acho que com tudo isso, a gente coloca um pouquinho mais de pressão no Caleb Williams, né? Eu acho que o Williams chega como o Trevor Lawrence chegou, basicamente, em 2021. A diferença é que o Trevor Lawrence foi para uma equipe terrível, né? Ele não tinha muita ajuda, ele não tinha linha ofensiva e ele tinha o Urban Meyer como treinador. E a gente sabe o quão trágico foi a experiência Urban Meyer lá em Jacksonville. Em Chicago, o Caleb Williams chega com talvez o melhor trio de wide receivers da NFL, tá? Ele chega com uma linha ofensiva que eu acho que pode ser muito boa, sinceramente. Uma linha ofensiva que foi melhorada na intertemporada. Ryan Bates, center, o Tevin Jenkins, left guard, acho que vai fazer um ótimo trabalho. Vamos ver se o Nate Davis fica saudável na posição de right guard. Os dois tackles são bons, né? Eu acho que o grupo de running backs é bom. Eu não vejo nenhuma grande fraqueza no ataque do Chicago Bears. E aí a defesa também, com a chegada do Montez Sweat na segunda metade da temporada passada, foi uma das melhores da liga. Então a situação aí pro Caleb Williams é muito interessante lá em Chicago. Eu queria falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo contra o Buffalo Bills, né? Porque a gente viu alguns lances que realmente chamaram bastante atenção. É um scramble, sendo pressionado dentro do pocket para ganhar uma primeira descida. É um passe simplesmente absurdo, o jogador se deslocando para o seu lado direito, quase caindo para fora do campo e lançando uma bola em linha, uma bola que viajou 35 jardas no peito do seu recebedor. Mas aí também teve um outro lance que ele lançou a bola pressionado de dentro da própria end zone. Foi uma jogada anulada por causa de falta, mas ele estava pressionado e ele lançou uma marcação perfeita do defensor do Buffalo Bills, diretamente nas mãos do defensor. A bola deveria ter sido interceptada. E a gente viu lances parecidos também quando ele atuou lá em USC. Sob pressão, ele força os passes. Ele não vai poder fazer isso na NFL. Então eu vejo um cara com muita confiança, que eu acho que é uma coisa boa, mas de vez em quando é confiança demais. Ele acha que ele consegue encaixar a bola em qualquer situação. E de vez em quando a melhor jogada é você jogar a bola fora. Porque uma jogada negativa pode mudar o jogo. Então eu sinceramente vejo o Caleb Williams tendo seus altos e baixos em sua primeira temporada na liga. Interessante que eu estava vendo, olhando algumas apostas aqui, Bears indo para os playoffs lá na Stake são favoritos para ir, né? Quer dizer, o sim tá pagando 1,86 para cada real apostado, o não 1,95, tá? Eu vejo os Bears já indo para os playoffs no primeiro ano do Caleb Williams? Não, eu não vejo. Eu vejo os Bears terminando em terceiro lugar na divisão, somente na frente do Minnesota Vikings, mas é uma divisão realmente boa, né? Os Vikings, infelizmente, receberam a notícia que o J.J. McCarthy vai perder tempo, vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, e eu não acho que o Sam Darnold vai dar conta. Eu gosto do elenco, mas o Sam Darnold na posição de quarterback simplesmente não me traz muito otimismo, né, em relação ao Minnesota Vikings. Mas eu gosto do elenco, tá? Eu gosto do elenco. Se der certo na posição de quarterback, o Minnesota pode talvez até ameaçar uma vaga nos playoffs, tá? Mas eu vejo o Detroit Lions e eu vejo o Green Bay Packers um pouquinho mais na frente aí que o Chicago. A gente viu o que aconteceu no ano passado com o Jordan Love. Na primeira metade da temporada, ele não foi bem. Na segunda metade da temporada, ele realmente brilhou e o Green Bay Packers acabou indo para a pós-temporada. Teve uma vitória até expressiva contra o Detroit Lions na segunda metade da temporada e venceu o Dallas Cowboys, né? Mas eu acho que o Jordan Love agora, depois dessa experiência, vai ter uma temporada mais consistente. E eu acho que o Detroit Lions já é um time preparado para realmente, talvez, ameaçar o Super Bowl. Então, colocar o Chicago aqui na terceira posição não falar, nossa, o Chicago Bears não é um time bom. Eu acho que tem tudo para ser um time bom, sinceramente. E se o Caleb Williams brilhar como o C.J. Stroud brilhou na última temporada, eu acho que o Chicago Bears, sem sombra de dúvida, pode ameaçar uma vaga na pós-temporada ou até algo a mais. Mas olhando nos quarterbacks aí na primeira rodada dessa pré-temporada, e não dá para chegar a muitas conclusões, mas a gente vê alguns detalhes, né? A gente tem um feeling. Eu vejo o Bo Nix, sem sombra de dúvida, sendo titular. Não dá com o Jarrett Stidham.
E eu acho que o Bo Nix pode ser um quarterback sólido na NFL. Eu gosto bastante do braço dele. O Jane Daniels vai ser o titular lá em Washington. Teve apenas 3 passes, né? Mas trabalhando com Dan Quinn, que vai ser que é o novo treinador. Eu acho que ele traz uma pegada diferente para a defesa de Washington, né? Não tem como piorar, ok? É a defesa tiririca, pior que tá, não fica, ok? Então eu acho que a defesa vai melhorar. Terry McLaurin, Austin Eckler naquele ataque. Eu acho que ele vai ter algumas peças. Vamos ficar de olho aí no Jane Daniels, mas nesse primeiro jogo não deu para chegar a basicamente nenhuma conclusão. Eu gostei do J.J. McCarthy em Minnesota, para te falar a verdade, e o meu palpite era que ele seria o titular a partir da semana 6, semana 7, tá? Eu achei ele mais quarterback que o Sam Darnold, e eu vi pouco, eu já acho ele mais quarterback que o Sam Darnold, tá bom? Mas infelizmente ele se machucou, então aí é um ponto negativo, e Drake May jogou muito pouco na primeira partida aí contra o Carolina Panthers, né? Porque 2 campanhas, basicamente quase nem lançou a bola, então a gente precisa ver mais do Drake May. E o Michael Penix Jr. não vai ser o titular lá em Atlanta, mas eu gostei de alguns lances que eu vi contra o Miami Dolphins aí na semana 1. Mas todos os olhos realmente estão focados aí em Caleb Williams. Eu estou muito intrigado para ver o próximo jogo de pré-temporada aí do Chicago Bears, os 2 últimos jogos, para ver como ele evolui de jogo a jogo, mas eu gostei do que eu vi contra o Buffalo Bills, tá? Então eu tenho algumas apostinhas aqui de Caleb Williams e também da divisão norte da NFC nessa temporada, né? Você acha essas apostas lá na Stake? A ordem que eu acho que as coisas vão acontecer lá na divisão norte. Detroit Lions vai ganhar a divisão, Green Bay número 2, Chicago número 3, Minnesota número 4. Se essa ordem bater, tá pagando 7-1. Já fiz essa aposta pra lá de safadinha lá na Stake. Caleb Williams, eu acho que ele vai ter um caminhão de jardas. Eu acho que ele se aproxima das 4.000 jardas, assim como o CJ Stroud chegou a 4.108 jardas no ano passado, né? Eu vejo o Caleb Williams passando das 3.500 jardas apenas, pagando 1,79 para cada real apostado, com o Keenan Allen, Rome Odunze, DJ Moore, Cole Kmet, DeAndre Swift, que é um cara que recebe muitos passes também. Eu acho que o ataque aéreo do Chicago Bears vai ter um dinamismo muito interessante. Eu acho que eles vão colocar a bola nas mãos aí do Caleb Williams. Então eu acho que pelo menos acho que ele passa das 3.500 jardas. E aí eu também estou fazendo mais uma apostinha aqui em interceptações. Eu acho que ele passa das 11,5 interceptações aqui nessa temporada, pagando R$2 para cada real apostado. Como eu disse, eu acho que o Caleb é o tipo de jogador que a gente chama de gunslinger, né? O Brad Favre era um baita gunslinger lá em Green Bay, né? De vez em quando coisas incríveis aconteciam, tá no Hall da Fama. De vez em quando coisas ruins aconteciam. É o líder da história da NFL em interceptações. Não tô falando que o Caleb Williams vai ser o líder da história da NFL em interceptações, mas eu acho que ele tem um pouquinho de uma pegada assim parecida com o Brad Favre. Então, eu acho que ele vai ter que cuidar um pouquinho melhor da bola e eu acho que ele vai ter que ir contra algumas tendências naturais que ele tem, né? De como eu disse, de vez em quando achar que ele consegue achar o recebedor em qualquer situação do jogo, mesmo quando a marcação tá acirrada. Então, com isso, eu acho que erros vão acontecer, eu acho que touchdowns vão acontecer também. De novo, jogador que tem uma ótima presença dentro do pocket, escapa bem do pocket, tem um baita abraço, tem coragem, sai do pocket, lança com precisão. Eu acho que as jogadas espetaculares vão acontecer com o Caleb Williams. Ele teve outro passe também que eu achei ótimo, que foi para converter uma 3ª para 10, num passe baixinho, perto dos joelhos do DJ Moore, numa marcação acirrada, numa jogada também que o DJ Moore voltou bem para agarrar a bola. Então eu vejo alguns detalhes aí que realmente me chamam a atenção, né? Mas eu também vejo algumas tendências que podem custar caro em termos de turnovers nessa temporada, mas o meu balanço é ótimo aqui para o Caleb Williams. Eu acho que ele coloca os Bears em outro patamar, e eu acho que o Chicago Bears pode ameaçar uma vaga aí na pós-temporada. Eu não acho que vai acontecer esse ano, sinceramente, porque eu vejo outras equipes um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais experientes, um pouquinho mais consistentes, talvez, mas a gente ainda não viu o Caleb, né? Pode ser que ele se torne o CJ Stroud dessa temporada da NFL.
Vamos aguardar. Eu tô bem ansioso, mas para mim é o jogador mais intrigante indo para a temporada de 2024. Ok, my dears? Deixa seu like, deixa seu comentário e não se esqueça que fazendo seu primeiro depósito na Stake, eu tô deixando o link aqui na descrição, você duplica esse depósito com o código Povo Paulo até $100, né? Hoje o quê? R$540. Ah, depois tem 540, mais 540 para você brincar em bônus. Beleza? Falamos em breve. Um grande abraço a todos vocês. Tchau!